Pausa Hebreus hoje e voltamos aí para a semana que vem, tá? Hoje eu quero falar em Eclesiastes. Então abra comigo lá, Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1 até o versículo 8. 12 de 1 a 8. Eu quero falar sobre lembrarmos do nosso Criador. Esse é o chamado do autor aos seus leitores. Lembre-se do seu Criador. Eclesiastes, capítulo 12, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes 12, de 1 a 8, diz assim então a palavra de Deus: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite. Porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se desapareça o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, que diante dessa mensagem, Deus, desse texto que aqui foi lido, possamos ser edificados pelo Teu Santo Espírito. Possamos, Deus, aprender a lembrar-se do nosso Criador, do nosso Redentor, daquele que deu a vida por nós. Nos ajude, Pai, nessa lembrança. Nos ajude, Deus, a ter constantemente uma vida com o Senhor. Não torná-lo um coadjuvante, mas o protagonista das nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor edifique a igreja nessa manhã, o utilize desse servo pecador que aqui vos fala, para entregar uma mensagem, Deus, motivadora, consoladora e exortativa para a vida da igreja. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados irmãos, como homens, como seres humanos, nós carregamos lembranças. Quem aqui não tem uma lembrança de quando era menor, quando era mais jovem? Quando aqui não tem uma lembrança de algo da semana passada? Então nós somos pessoas que carregam, têm bagagens. É claro que dessa bagagem existem lembranças boas, de memórias, que vêm ao nosso consciente e consola, e nos anima, e dá aquele sentimento de nostalgia de algo há muito tempo atrás, como também há, infelizmente, lembranças ruins, lembranças que talvez tenham transformado-se em trauma, lembranças que devem ser tratados em algumas ocasiões, porque afeta diretamente na nossa vida. Nós somos pessoas que carregam lembranças, indivíduos que carregam história. O livro aqui em Eclesiastes, principalmente no texto que nós lemos, está nos abordando a uma lembrança, a lembrar-se do Criador todo o tempo. Eclesiastes, na verdade, é uma reflexão para a vida. Uma reflexão que quando a gente lê o livro, quando a gente se depara com o que o autor está instigando o leitor, a gente pode ter vários tipos de reações. Primeiro, olhar para o livro e falar assim, nossa, mas o que é a minha vida?
minha vida não é nada, minha vida não tem sentido. Ou você olhar e concordar com ele e falar assim, realmente, quantas coisas, quantas vaidades há no mundo, e eu aqui, entregando-se a essas vaidades, quando eu posso procurar aquilo que é a verdadeira prioridade. Lembrando-se do nosso Criador. Eclesiastes é um livro para a reflexão da vida. Alguns abordam que talvez Salomão tenha sido o autor, porque ele fala sobre o pregador. Lá no início do capítulo 1, dá algumas evidências de ter sido, talvez, a Salomão, porque ele fala que é o filho de Davi, ele fala que é o rei de Jerusalém. Nós não sabemos, não podemos afirmar que tenha sido Salomão. Se foi ou não, a gente sabe de algo. Foi um homem que estava no fim da sua vida, em que ele olhou para trás, olhou para as suas lembranças, olhou para tudo aquilo que ele viveu e disse, muita coisa é tudo vaidade. Riquezas, vaidade. Trabalho, vaidade. Conquistas, vaidade. Tudo é vaidade. Ele faz essa reflexão após ter algumas lembranças. É olhar de uma pessoa mais madura para a vida. Mas o que é interessante é a conclusão que ele faz do livro. Temer o Senhor, o princípio de todas as coisas. Temer o Senhor, olhar para os seus mandamentos, olhar para a vontade de Deus e lembrar-se dele, do nosso Criador. Talvez você tenha dificuldade de se lembrar de Deus. Talvez você tenha essa dificuldade de lembrar dele nos momentos mais difíceis da sua vida. Ou pior, só lembrar dele nos momentos difíceis da sua vida. Talvez você tenha dificuldade de se lembrar do seu Criador nos momentos de felicidade, num tom de gratidão, num tom de contentamento, de suficiência. Talvez você tenha dificuldade de se lembrar de Deus. Nessa manhã, a mensagem que eu quero trazer para nós, da nossa necessidade em deixar sempre o Senhor em nossas lembranças. Em lembrar sempre do Senhor ao acordar, ao dormir. Nos momentos difíceis, quanto nos momentos de alegria. Nos momentos de júbilo, no nosso apogeu, mas também nos momentos de tristeza, de perdas. Lembre-se do seu Criador todos os dias. O texto está repartido em 3 pontos. O primeiro, eu quero abordar sobre o fato de nos lembrarmos do nosso Deus antes que dias ruins venham, antes dos dias maus venham, antes que o cansaço apareça. Depois disso, eu quero abordar da igreja que a gente possa se lembrar de Deus antes do fim, porque há um fim. Talvez a gente negligencie a existência do fim, mas não muda o fato que ele existe. O fim existe. Que possamos lembrar dele antes que esse fim chegue. E, por último, aquilo que é o argumento do livro inteiro do autor aos Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, que é a vaidade. Lembrar-se do Criador antes de nos entregarmos às futilidades dessa vida, a entregarmos numa vida que é passageira, numa vida em que ainda que tenhamos conquistas, tenhamos carreira, tenhamos uma bagagem, ela é passageira. Que vivamos 100 anos, ainda não é nada perto da eternidade que terá depois da morte. A lembrança do nosso Criador antes que a gente seja apegado a uma vida de vaidade. Por isso, em primeiro lugar, lembre-se do seu Criador antes da fase do cansaço. Lembre-se do seu Criador antes da fase do cansaço. O versículo 1 fala, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Quando ele diz aqui, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, ele está realmente falando da juventude. Ele está falando assim, olha, dedique-se a Deus. Tenha uma vida com o Senhor no apogeu da vida de vocês. Quando vocês são jovens, quando tem energia, quando talvez menos responsabilidades, dediquem-se, ou melhor, dediquem a juventude de vocês, a mocidade de vocês, antes que venham os dias maus. Os dias maus aqui, ele não está falando no sentido de tragédia. Dias maus aqui, ele não está falando do mal moral. Ele realmente está falando da velhice. Aproveite a sua juventude para dedicar-se a Deus, porque a velhice vai bater na porta. Um dia, esses dias maus, dias de cirurgia, dias de exames,
Dias de você cura de uma enfermidade, entre outra. Às vezes a outra nem espera a primeira terminar, já vai as duas de uma vez só, antes que cheguem os dias maus. E aí é interessante que o próprio autor fala. Por quê? Porque nesses dias, quando chegar, você vai dizer, não tenho neles prazer. Por quê? Porque a velhice, ela traz consigo algumas implicações. Ela traz em alguns momentos, que talvez seja um momento de solidão. Todo mundo já foi muito bem criado, teve seus casamentos, teve suas famílias. Às vezes o esposo morreu ou a esposa morreu e está lá a pessoa idosa, a pessoa mais velha, sofrendo dessa solidão. Se não é dessa solidão que ela sofre, ela vai sofrer, obviamente, da enfermidade, porque a saúde, mesmo que ela tenha cuidado a vida inteira, vai chegar um determinado momento que a pessoa vai ter algumas implicações, porque o nosso corpo está caído, o nosso corpo ainda colhe efeitos da queda, então todo mundo vai ficar enfermo. A diferença é que alguns vão ficar com algumas doenças e outras. Todos os órgãos um dia vão se cansar. E o autor está dizendo, aproveitem quando está tudo bem. Aproveitem a disposição de vocês enquanto ainda é jovem. Contudo, amados irmãos, contudo, o texto mostra realmente esse contraste de tempo, juventude e velhice, focando na disposição. Quanto mais jovem você tem disposição, quanto mais velho, isso vai estar um pouco mais complicado. Mas a gente sabe que algumas coisas mudaram dos tempos para cá. Que disposição, ele não está mais atrelado necessariamente a tempo, a velhice. Há muitos jovens que estão muito cansados, exaustos, ainda mais nessa pós-modernidade que nós vivemos dessa geração dos anos 2010, digamos assim, né? 2000, 2005, 2010 para frente, que a gente chama que é o início ali do apogeu da pós-modernidade. Que é o quê? A implicação de muitas responsabilidades, a implicação de tudo agora é online, tudo é rápido, tudo é imediato. Nisso você ocasiona uma geração de ansiedade, uma geração de depressão, uma geração das pessoas viverem tudo na agilidade, pressão. E isso causa os efeitos na geração. Então muitos jovens estão cansados, muitos jovens estão sofrendo de doenças que talvez viriam lá na velhice. E também tem o contrário, muitos mais idosos que despertaram para o cuidado da saúde, para o cuidado do bem-estar psicológico, do bem-estar emocional. Então, a gente está vivendo outros tempos. A gente pode encontrar aqueles que estão na velhice, mas ainda carregam uma disposição, quanto jovens que não têm disposição nenhuma. Ainda que a gente saiba que a regra é que na velhice tem sim momentos de complicações. O que a gente aprende disso? Que muitas pessoas mais velhas têm disposição. Muitas pessoas também mais jovens estão cansadas. Mas não muda o fato de que, ainda que a gente tenha disposição, seja estando mais velho ou seja estando mais jovem, que a gente aproveite esse tempo para lembrar-se do Criador. Porque uma hora o cansaço vai vir, seja você mais jovem, seja você mais velho, seja você o idoso saudável, seja você o jovem quase cansado, vai vir a fadiga. A falta de disposição, a falta de você não querer mais celebrar a Deus, a tentação de você não querer vir mais na igreja, a tentação de você não ter a mesma disposição para a missão, para eventos da igreja ou para a vida com Deus que se tinha em outros eventos. É isso que o autor está tentando nos abordar. Enquanto você tem disposição, lembre-se do seu Criador. Enquanto você ainda tem energia, dedique-se a uma vida ao seu Criador. Enquanto ainda há tempo, enquanto você ainda está respirando, enquanto você ainda tem o tempo que tem, a condição que você tem, o contexto em que você tem, lembre-se do seu Criador, porque dias maus virão. Então, dias de doenças, de enfermidades, dias de tribulação, dias difíceis. Aproveitem a disposição que vocês têm. E aqui a gente entra num outro contraste, porque às vezes você tem disposição, que você não tenha tempo. Não é verdade? Ainda mais numa vida tão corrida que a gente tem. Então, quando ele fala, lembre-se do seu Criador, aqui ele está falando de disposição, ele está falando de tempo. Ele está falando de não só aproveitar porque ele está falando juventude. Então, quando fala juventude em contraste de velhice, ele também está falando de tempo. Ele tá nos levando à consciência do valor que nós temos em dispor de energia para o nosso Senhor, tanto quanto dispor de tempo. Lembre-se do seu Criador enquanto ainda há tempo. Existe um filósofo chamado Byung-Chul Han, é um novo filósofo aí da nossa contemporaneidade,
ele fala sobre, ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. É um livro famoso dele, Sociedade do Cansaço. E esse filósofo, ele aborda sobre o excesso da positividade. O que é o excesso da positividade? É aquele discurso de que você entrega para as pessoas, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo. É você que faz a sua carreira. Só depende de você se tornar o diretor da empresa. Só depende de você ganhar nessa vida. Só depende de você. Sabe esse excesso de que você vai conseguir no final das contas? Sabe aquele tipo de discurso de enquanto você está dormindo, tem um japonês estudando. Enquanto você está descansando, tem alguém trabalhando. E esse que trabalha vai pegar o seu lugar. Sabe esse excesso de positividade? Isso ocasiona no cansaço. Isso a longo prazo faz com que as pessoas percebam de que elas estão indo, tentando, só que às vezes não consegue, às vezes se frustra, às vezes não atinge as suas metas e a pessoa cai na ansiedade, a pessoa cai na frustração, a pessoa cai na depressão. Excesso de cansaço devido a uma sociedade de cansaço. Por isso, lembre-se do seu Senhor. Lembre-se do seu Criador antes que você sofra desse cansaço que já está dentro da nossa sociedade. Lembre-se do seu Criador enquanto ainda você tem disposição. O propósito do pregador é nos alertar sobre as lembranças da mocidade, ou seja, as lembranças da nossa disposição. E inicia um aconselhamento, nos dizendo, é tempo de pensar em Deus. É tempo de ter vida com Deus. É tempo de falar de Deus. Aí a gente olha para esse texto e pergunta, qual que é o sentido? Qual que é a razão do autor nesse conselho? Haverá tempos que a nossa disposição a Deus vai ser afetada, amados irmãos. A disposição física, ou é uma disposição emocional. Basta às vezes nós olharmos para o lado da nossa igreja e você vê pessoas que às vezes até inicia bem a caminhada cristã, mas de repente ela desaparece. Às vezes ela até vem umas 2, 3 vezes, você vê ela um mês a fio, e de repente uns 4, 5 meses não aparece mais. Porque esse é um dos efeitos da nossa sociedade. Uns efeitos que o próprio reflexo da queda em nós, de termos disposição e essa disposição acabar, ou ter um tempo limitado. Por quê? Porque a disposição vai sendo afetada ao longo do tempo. E ele nos alerta a aproveitar, então, o hoje. Né? Lembra quando Hebreus fala? Aproveite o dia de que se chama hoje, para lembrar do Criador, com o fim de evitar uma disposição, ou melhor, uma falta de disposição não emocional, uma falta de disposição não física, mas uma falta de disposição espiritual. Quando a gente tem uma vida espiritual apagada, imatura e fraca. Nós somos seres que nos esquecemos facilmente daquilo que gradualmente não vai sendo mais importante para nós, não é verdade? Se alguma coisa começa a ficar em segundo lugar para a gente, terceiro lugar, logo a gente vai se esquecer dela. Convenhamos, quantas vezes você não se esqueceu do Senhor? Lembre-se do Criador, diz o autor, enquanto ainda há disposição. Uma vida com Deus é o antídoto para esse mundo tão conturbado. Quais os benefícios de lembrar do Senhor enquanto ainda há tempo? Enquanto ainda há disposição? Primeiro, lembrar dos atributos de Deus. Quando a gente se lembra de Deus, quando todos os dias a gente recorda o nosso Criador, a gente lembra dos atributos dele, da misericórdia que ele tem, da graça que ele tem, da bondade que ele tem, da compaixão conosco, do perdão dele todos os dias, da perseverança dele com a gente, apesar das vezes a gente não perseverar com ele, da providência dele todos os dias. Quando a gente lembra do nosso Criador, a gente lembra das promessas de Deus, que a gente já abordei aqui num sermão. Quais são as promessas de Deus? A de salvação, a de retorno, a de vitória sobre a morte, a da ressurreição. Quando a gente lembra do nosso Criador, a gente firma uma nossa identidade. Muitas pessoas estão perdendo o sentido de identidade, perdendo o foco da identidade, porque deixou-se de lembrar do nosso Criador, que firma a nossa identidade não de coadjuvantes, ou melhor, não de pessoas separadas de Deus, mas de filhos dele. Essa é a nossa identidade, de filhos do Senhor. Quando a gente se lembra do nosso Criador, nós readequamos propósitos. Quantas pessoas vagam nesse mundo sem propósito, sem plano, sem razão?
Porque se esqueceu de Deus. Porque se esqueceu das promessas, do que Ele tinha para as nossas vidas. Lembremos do nosso Criador para descansarmos a nossa identidade. Se lembrar do Senhor nos remete à obra do que Ele fez por nós. A criação, a queda, a morte de Cristo, a ressurreição. Quando a gente olha e lembra do nosso Criador, automaticamente a gente já lembra o que Ele fez por nós. Levando o próprio Filho dele, unigênito, na cruz do Calvário para nos salvar. Lembre-se do nosso Criador diariamente. A fé é moldada e amadurecida na medida que nós paramos de reconhecer o Senhor como um medo, como um coadjuvante em nossas vidas, e a gente passa a colocá-lo como o principal, o protagonista. Lembre-se do seu Criador nos dias difíceis. Lembre-se do seu Criador nos dias bons. Lembre-se do seu Criador no apogeu. Lembre-se dele nos dias males. Lembre-se dele quando estiver sozinho. Lembre-se dele quando estiver cheio de pessoas ao lado. Lembre-se dele na fartura. Lembre-se dele na escassez. O autor aconselha os seus leitores a utilizar-se do vigor da juventude para que desenvolvamos a nossa salvação, para nos apegar aos propósitos do reino que Ele deixou para nós. Em segundo lugar, além de nós percebermos então que a gente deve lembrar do nosso Criador nos dias que há disposição, em que há vigor nas nossas vidas, vamos lembrar do Criador antes do fim. Antes do fim. Tudo vai acabar, amados irmãos. A humanidade tem um tempo de início e um tempo de fim. Essa terra tem um tempo do início e um tempo de fim. A sua vida tem um início e tem um fim. Dos versículos de 2 a 7, ele vai usar uma figura de linguagem, várias figuras de linguagens, para descrever o final das coisas. Quando você chega na velhice, ele vai descrevendo, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas, a nuvem, voltem e depois vem a chuva. Lembre-se, antes do dia em que tremerem os guardas, aqui ele está usando uma metáfora, de guardas que estão lá tranquilos e de repente são destruídos por aqueles que anteriormente era mais forte e agora são fracos. Ele diz, lembre-se deles antes do dia em que tremeram os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessaram os moedores da sua boca, por já serem poucos, e escurece os que olham pela janela os seus olhos. Eu sei que é um pouco difícil, porque ele está tratando de figura de linguagem, mas ele está tratando uma figura de linguagem de que coisas que no passado tinha sua força e agora não tem mais. Agora acabou. Ele fala, façam isso antes que as portas da rua se fechem. E o ruído das pedras do moinho torne difícil de ouvir. Deixou de ouvir. Interessante quando ele fala lá no finalzinho, quando ele fala sobre a morada que a gente vai ter, a morada celestial, a morada que não pertence aqui, a morada que está lá na frente. Versículo 5, quando tiver medo do que é alto, e espantar no caminho, quando florescer com a madureira, várias figuras de linguagem, mas ele diz, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeados pela praça. Toda essa figura de linguagem é para dizer, há um fim, há o início de coisas que foram mais fortes, de coisas que iniciaram, hoje já são difíceis de ouvir. Há um fim. Descrições, ele diz, de efeitos da velhice, trazendo o sentido de final, de coisas que se passaram e ficaram no passado. O autor nos alerta sobre lembrar-se do Senhor nos tempos de vigor, pois a velhice aponta para o fim. Argumento do autor ao longo do livro, tudo tem um fim. Há um tempo, se a gente passear por Eclesiastes, tem os textos mais conhecidos. Tem o tempo para todas as coisas, do capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo em todo propósito debaixo do céu. Aí ele vai dizer várias descrições de início e fim. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar e de arrancar o que plantou, de curar, de matar e de curar, e assim por diante. Esse é o argumento que ele vem desenvolvendo, dizendo, ei, leitores, há um fim para tudo. Há um início e um fim para tudo. Você já pensou no fim? Às vezes, a vida presente, ela proporciona tantas comodidades para nós,
preenche a nossa mente, a gente tem tantos prazeres, a gente vive a nossa vida, que a gente se esquece que há um fim. O autor está aconselhando a olharmos para a vida e lembrar-se do Criador antes que esse fim chegue. E por que se importar com o fim? Porque, primeiro, o fim nos ajuda a olhar o presente de outra forma. Claro, a gente não vai viver em função do final. Mas vivendo, lembrando que existe um final, a gente tem o nosso presente de uma forma distinta. A gente valoriza as pequenas coisas, valoriza as pessoas, valoriza a vida com Deus, valoriza a igreja. Eu com a Isabel assistimos uma série, recentemente, que o último episódio da série é o pai, do protagonista morrendo. Não esperava, até o próprio episódio ele mostra essa forma surpresa que o pai dele morre. E ele fica... O que ele utiliza para confortar o luto dele? O protagonista, que é uma criança praticamente. Ele fica a todo momento retornando à última vez que ele viu o pai dele. Retornando e criando na mente dele formas distintas de que ele poderia ter se despedido do pai dele. E ele fica remoendo aquilo. Eu poderia ter ido de carona com meu pai. Eu poderia ter dito o meu último eu te amo. Eu poderia ter dito que ele é meu herói. E assim ele vai remoendo. Há um fim para todas as coisas. E o fim nos ajuda a valorizar as pequenas coisas. O tempo presente, o trabalho, a saúde, a família, os bens materiais, que não deixa de ser maldição, é bênção, e a gente valoriza. Claro que não valorizar no sentido de luxúria, no sentido de se apegar às propriedades, mas valorizar as poucas coisas. O fato de termos uma comida, o fato de termos fartura, às vezes, é quando a gente olha para o fim, a gente dá valor no presente. Também o fim nos traz segurança. O fato de sermos crentes, o fato de termos uma vida com Cristo, sermos salvos por Cristo Jesus, é que nos dá segurança quando a gente olha para o fim. Porque quem não tem essa segurança, vai olhar para o fim e só vai... Não gosta nem que fale a palavra morte perto dela. Se falar de morte, de cemitério, de funerária perto dele, ele já fica doido, já começa a se incomodar. Aí a gente tem que olhar para essa pessoa e falar assim, por que você está com tanto medo da morte? Por que você está com tanto medo do fim? Quem está em Cristo Jesus não tem esse medo. Se prepara para esse fim. Porque o fim nos traz segurança, já no presente. De que após esse fim terreno, digamos assim, a gente tem uma vida eterna. Porque Cristo prometeu a vida eterna. Cristo prometeu a ressurreição. Cristo prometeu isso para nós. O fim, então, nos traz a esperança. Nos traz a esperança presente para algo que vai acontecer no futuro. A cruz do Calvário é o grande sinal de Deus ao homem a respeito do fim. Por quê? Porque no momento que nós caímos, o final dessa história não ia ser boa. O final dessa história seria todos nós aqui, não cultuando hoje, mas queimando no mármore do inferno, sendo condenado. Mas o Senhor olha para o fim da história que o homem, lá no início, decidiu escolher, que era o de desobediência. Aquele que Adão e Eva decidiram, porque eles tinham livre-arbítrio, nós não temos. Eles tinham. E eles olharam para o Senhor e decidiram, eu vou desobedecer. Vou comer desse fruto, ser conhecedor do bem e do mal. E por causa desse ato deles, o fim que eles passaram para a humanidade seria um fim muito triste. Mas o Senhor olha isso e fala assim, eu não vou deixar a minha criação pagar esse preço. Ele vai e envia o seu Filho unigênito para dar um fim distinto para nós. Não de condenação, que era o que a gente merecia, mas o de salvação. O de ter uma eternidade em que toda lágrima será enxugada, em que a pior velhice do mundo, cheia de enfermidade, cirurgia e tal, não vai mais acontecer, porque nós teremos os nossos corpos glorificados. A cruz do Calvário é o sinal de Deus ao homem, ao amor ao homem, ao fim distinto. Mudança dos nossos destinos. Tanto que o Apocalipse é a revelação disso. Deus não era obrigado a nos dar a revelação das últimas coisas. A Bíblia poderia ter terminado ali, no último livro ali, Judas, em João. Mas não, ele transmite Apocalipse para dizer, eu não esqueci da igreja. Vou trazer as revelações do fim dos tempos para servir de consolo para a igreja. Para a igreja passar pelas eras das quais
nos transmite cansaço, como a sociedade que eu falei agora, e ela seja vitoriosa no final, quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja. O Apocalipse é a revelação de algo, de um fim que Deus deixou para a sua igreja. Ainda que eu não tenha o objetivo de alertar o fim através de um medo, porque eu não quero falar para vocês, gente, vai acabar. Então, e vocês saem morrendo de medo e saem daqui. Não é esse o objetivo, mas o objetivo é no sentido de temor. Respeitar a Deus, lembrar-se do seu Criador, antes que você feche os olhos e não abra mais. Jesus Cristo é o repouso da igreja para o fim de todas as coisas. O repouso no presente que aponta para o futuro. O Evangelho, olha que incrível, é as boas novas do fim. De que ele veio, trouxe o reino do Senhor, trouxe a redenção de uma queda que aconteceu há muitos milhares de anos atrás. E nos salvou nessa redenção. E apontou para o futuro, dizendo que um dia vai resgatar a sua igreja. Lembre-se do seu Criador antes que seja tarde demais. Lembre-se do seu Criador enquanto ainda há disposição, enquanto ainda o fim não chegou. E em último lugar, lembre-se do seu Criador. Sabe por quê? Porque tudo é vaidade. Versículo 8. Então ele faz toda essa reflexão da velhice e da mocidade, faz várias figuras de linguagem e termina dizendo, ei, vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Esse é o término dos argumentos do autor do livro. Sabe por quê? Porque depois, quando você passa lá para o versículo 9, você vê que o texto ele muda um pouco. O texto vai falar assim, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo, e começa a descrever o pregador, mas não dizer o que o pregador falou. Ou seja, o que a gente conclui então? Que o pregador encerra o seu discurso no versículo 8. E ele encerra dizendo o quê? Vaidade da vaidade. Tudo é vaidade. Interessante esse argumento. Porque ele aborda muitas coisas no livro e termina dizendo, gente, tudo é vaidade. Claro que vaidade aqui não está falando uma vaidade no sentido de beleza, no sentido de autoestima, no sentido de se sentir bonito. Mas o vaidade aqui ele está dando no sentido de algo que não tem valor, algo que é superficial. Quando ele diz tudo é vaidade, ele está dizendo, gente, tudo é superficial. No fim das contas, não vale de nada. Dinheiro não vale de nada. Riquezas não vale de nada. Trabalho não vale de nada. Ele está dizendo, ele não está trazendo um olhar pessimista para o mundo, né? Um niilismo. O que é o niilismo? Niilismo é uma corrente filosófica que nega a realidade. Tua realidade é nada. Tudo é nada. Sabe? É um negócio bem paradoxo. Tudo é nada. Não vale. Essa vida é nada. Sabe? Não é nesse extremo. Mas ele está dizendo o seguinte, que há propósitos maiores, há algo de valor que a gente deve se apegar do que a vaidade que o mundo apresenta. Ele está dizendo que há outras coisas que a gente pode se apegar com firmeza do que se entregar a vaidades. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Assim finaliza o autor. O que a gente aprende? A gente aprende que viver para a vaidade dessa vida é viver pela criação e não pelo seu Criador. Que viver para a vaidade dessa vida é às vezes se entregar a riquezas, se entregar ao conforto familiar, ao conforto de relacionamentos, a se entregar a carreiras, a se entregar em muitas coisas que no fim das contas você não vai levar nada. Não estou dizendo que não é para você conquistar essas coisas. Lembre-se, o autor não está trazendo um olhar pessimista. Ele está nos alertando, ei, há algo de um valor muito maior para vocês se apegarem. Lembre-se, o autor é um homem na velhice. Se foi Salomão, Salomão está na velhice. Ele está olhando para trás, alguém que foi rei, filho de Davi, alguém que teve, se foi Salomão, mais de 1000 mulheres. Ele olhou para a vida e falou assim, tudo é vaidade. Tive muita coisa, mas no fim, todas essas coisas é nada. O alerta do autor é nos fazer refletir sobre as futilidades da vida e sobre os instrumentos dessa futilidade. Ainda que vivamos em um mundo com sonhos. É legítimo, tá? Você ter sonhos, conquistas, trabalho, carreira. Eu não estou menosprezando isso. Eu estou dizendo que não torne essas coisas os propósitos da sua vida. Porque isso é vaidade. Jesus fala algo muito parecido
lá em Mateus 6, de 25 a 33, quando ele está falando para a gente não ter as preocupações, que Deus provê todas as coisas, que Deus cuida do seu povo. E ele termina dizendo, foque no reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro foco. Uma vez que você se apega a isso, a justiça será feita. Porque tudo é passageiro. Esse é o argumento dele. Vale a pena focar naquilo que é passageiro? C.S. Lewis uma vez falou, e eu já repeti isso algumas vezes, em alguns outros sermões, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Vou repetir. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Riquezas não são eternas, então é eternamente inútil. Bens não são eternos, então é eternamente inútil. Vou trazer um testemunho bem rápido aqui de algo que aconteceu lá em casa. Agora, nesse fim de semana, a gente às vezes se apega bastante a dinheiro, né? Guarda, deixa guardadinho lá. Sobrou um pouquinho de dinheiro, fala assim, opa, já tenho algumas contas para pagar, ou já tenho algumas coisas para comprar, ou melhor, que tudo dê errado, tá lá pelo menos parado, sendo, né, tendo seu rendimento e tal, até que do nada o encanamento decide entupir. E aí você tem que dispor dinheiro para pagar algo assim, que é tão, é casual, é da vida, do cotidiano, mas você para e fala assim, gente, eu vou ter que tirar uma baita de uma grana para pagar encanamento entupido. Vaidade, dinheiro, vai embora. Eu tenho aprendido com esses atos da vida que o dinheiro não tem valor. Apesar de ser aquilo que precisamos, no fim das contas, é vaidade. É eternamente inútil, como C.S. Lewis disse. Por isso, em Cristo, a vida deixa de ser uma vaidade. Em Cristo, a vaidade não toma o lugar de destaque. Em Cristo, nós vivemos a vida que vale a pena ser vivida. A obra de Jesus nos tira de um mundo de vaidades. A obra de Jesus redireciona as nossas vidas para aquilo que tem valor. A Santa Ceia é para remeter uma lembrança. A gente vai ler 1 Coríntios 11, que é as instruções das Escrituras para a Santa Ceia, e lá Paulo fala, remetendo aquilo que Cristo falou, fazer isso em memória. O que é memória? Em lembrança de mim. Essa é a verdadeira lembrança que a gente tem que ter, de lembrar-se do nosso Criador, a olhar para a mesa do Senhor e lembrar do nosso Criador, aquele que nos salva, aquele que avisa de um fim e preparou um fim glorioso para nós, e aquele que nos isenta de cair nas futilidades, nos males de uma sociedade ou de uma vida de vaidade. Que Deus nos abençoe, possamos ser consolados com essa mensagem e ir à mesa do Senhor, sempre se lembrando do nosso Criador. Que Deus nos abençoe.